frio, a gente começa assim, colher, daqui a pouco nós estamos só murmurando, meio que cochilando, né? Sendo que a cada oportunidade que tenhamos de falar dos ensinamentos, das leis divinas trazidas pelo Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, é uma grande oportunidade, na verdade uma grande festa espiritual. O Evangelho é uma tradução do latim, na língua original quer dizer boa nova, mais grande, a maior novidade, a maior notícia. Então, quando falarmos do Evangelho, quando falarmos desses assuntos, nós temos que ser vibrantes, reconhecidos pela oportunidade que Deus nos dá de nos aproximar dele, né? Porque a maioria das vezes, em outras passagens, em outras vidas, em outras experiências, muitos de nós menosprezamos, não conseguimos nem entender, não nos aproximamos. Disso aí vai entender, tá certo? Pois bem, onde estaria então essa grande boa nova? Onde é que nós a encontraríamos de uma forma bem clara, bem segura? Porque a grande boa nova são os evangelhos de Jesus. Mas vamos combinar que já temos esses evangelhos, irmãos, há 2000 e tantos anos. E nós nos confundimos, nos atrapalhamos constantemente. Ou não nos adequamos a nossa conduta moral àquilo que foi posto ali, orientado, ensinado por ele. Na verdade, falarmos de perdão, às vezes o nosso comportamento, falarmos de caridade, bondade, etc, nós ainda escorregamos, ainda percebemos a nossa imperfeição, né? A nossa quantidade de orgulho, egoísmo ainda é muito grande. Então, onde é que está essa fonte? Hoje eu quero, me interessei, gostei. Onde é que está? Se aquela fonte original não conseguimos entender direito, ou não prestamos atenção. Então, no Evangelho de João, Jesus já percebendo a certa tristeza, a apreensão, porque ele vinha noticiando, já fazia algum tempo, que ele ia embora, que estava chegando a hora dele. E o volume de acontecimentos que se deu nas últimas semanas que ele estava na terra, ele repetiu isso mais de uma vez. E no Evangelho de João vai estar relatado lá, que ele diz assim, que não era para os apóstolos ali, quando ele fala para os apóstolos, fala para nós todos, que não era para ficar preocupado, que ele iria embora, mas que ele pediria ao Pai que mandasse um novo Consolador. Ele era o Consolador presente, ele mandaria pedir um outro, não disse ele. E deu detalhes de como seria esse novo Consolador. Pois bem, França, 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos e causa na França um grande fervor, mas era mais entre as pessoas intelectualizadas, era mais a classe alta da época, nobres, pessoas de posse, que detinham mais cultura, mas nessa classe houve uma maior repercussão, classe mais esclarecida, porque se tratava de um livro de filosofia, não era comum o trabalhador comum ler, estudar sobre filosofia, se bem que diferente, mas mesmo assim. Mas invadiu um novo pensamento, aquelas novas ideias, espalhou-se, as edições foram rapidamente esgotadas, foram feitas novas edições. Allan Kardec lança em 1860 uma obra nova, renovada, tal como ela existe hoje, e já com 1019 perguntas. Logo em seguida, um ano e meio depois, ele lança o Livro dos Médiuns, que era o manual de operação daquilo ali. Era o manual de como lidar com o mundo espiritual, dizendo passo a passo das suas inconveniências, dos seus riscos, dos seus perigos e dos seus benefícios. Então, as pessoas liam sobre o Espiritismo,
iam experimentar o contato com o mundo espiritual através da mediunidade. E o Livro dos Médiuns, ele produz esse material, organizando como seria isso, e a nossa base até hoje, quando tratamos de fazer um contato com o mundo espiritual, está ali o nosso padrão, o conjunto de referências certo. Mas no dia 9 de agosto de 1863, então já existia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Já era bastante conversado, era bastante lido, etc. Não em todas as camadas. Mas em 1863, no dia 9 de agosto deste ano, Allan Kardec recebe, na Sociedade Espírita Parisiense, uma mensagem psicografada do Espírito de Verdade. E essa mensagem, um pedaço dela, dizia assim: este novo projeto que está para pôr em funcionamento, este livro vai causar para todos ali, para todos os espíritos, principalmente para Allan Kardec, vai ser motivo de perseguição, principalmente pela igreja que comandava, que era a condutora dos aspectos religiosos à época. Já existia o protestantismo, estava crescendo, mas a grande que dominava esta área, a maior parte do mundo era o cristianismo, muito mais cristão, e a igreja era representante disso. E ele dizia que a igreja levaria à condição de heresia esse projeto de Allan Kardec, porque esse projeto atacaria, mas muito, a palavra é firmemente, a ideia das penas eternas e outros aspectos que lhe davam fundamento e importância que a igreja usava para sua sustentação. Então, o Livro dos Espíritos vem, não é de pronto reconhecida a sua profundidade, mas essa obra iria incomodar. As pessoas que frequentaram, estavam naquele ambiente lá, eles não sabiam do que se tratava. Allan Kardec não tinha tratado com ninguém. Ninguém sabia que o codificador do Espiritismo lançaria uma nova obra, um novo livro. Pegou de surpresa. Então, fica nesse ele também não fala mais nada, e quando ele passa por um processo, fica doente, não doente, mas ele vai se esgotando, porque ele estava trabalhando demais, e tanto um espírito amigo que era médium, e tanto um médico amigo dele, recomendo que Allan Kardec pare um pouco, descanse um pouco, tire um tempo para se restabelecer. Porque esse homem, esse espírito, o que ele faz, nós não compreendemos ainda a dimensão nem a importância. Como que ele conseguiu fazer isso, só sendo um espírito superior encarnado em nós. Capacidade de análise, metodologia que ele usou, milhões de informação, como que ele conseguia fazer isso? Então ele produzia, isso era até não tinha eletricidade, a coisa era escrito na mão, ele respondia, produzia uma revista por mês. E a revista Espírita que ficava em andamento já. Pois bem, ele se recolhe então numa chácara, numa vivenda, um local perto de Paris, fica lá em torno de 3 semanas, um pouco mais, e volta com esta obra. Não tinha esse título, tinha o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra seria aquilo que o Espírito de Verdade avisou: olha, isso aqui vai incomodar. Isso é um livro diferente. Isso vai mexer nas bases de alguma coisa muito importante aí. Então, esse livro, sabe, teria a pretensão, teria o objetivo que está posto aqui, desde a primeira página, os primeiros capítulos. Vamos fazer um breve comentário dos 6 primeiros capítulos só. Por que ela causaria esse efeito todo?
Primeiro, na página de gosto, ele lança, eu vou ter aqui, que esse livro aqui não teria um autor, tal como o Livro dos Espíritos, ele não teria um autor específico. Não seria a ideia de um homem analisando as passagens evangélicas, porque já existia vários. Muitos homens se debruçaram sobre os ensinamentos de Jesus e produziram obras mais variadas. Esse livro era produzido com material de diferentes espíritos, de diversos médiums e variados países. Era material que ele estava coletando há tempo. Então era como se fosse um ser coletivo. Não tinha dono. Ele apenas era a pessoa que organizava. Já diferente de todas as obras que existiram. Então o livro já começa diferente. Mas o que tem mais? Ele diz que esse livro, todo o material que está posto aqui, as análises, as contribuições, as reflexões em torno do Evangelho de Jesus, estava sob o controle universal dos Espíritos. O que queria dizer isso? Se era de vários diferentes espíritos, de diferentes métodos, vários países, a espiritualidade que comandava esse projeto, que organizou, que planejou e Kardec materializa, usa um critério que é o nosso critério espírita de análise das coisas. Quando se falar de doutrina espírita, de informação espiritual, qualquer que seja a origem, pode ser, veio uma notícia pelo WhatsApp, veio pelo Facebook, veio não sei por onde, e eu espírita vou olhar, eu vou usar o mesmo controle, o mesmo critério que Allan Kardec usou para fazer isso aqui. Porque eu sou espírita, eu como espírita me aproprio desse conjunto de informação e penso como espírita. E como que pensa o espírito? Com o mesmo critério da espiritualidade superior. Então, qualquer notícia que seja vai ter que ter universalidade delas. Quer dizer o quê? Universalidade e concordância. Então, se o espírito diz qualquer coisa que é publicado, aquilo ali terá que ser publicado, dito, revelado em muitos países, por diversos médios, por diferentes espíritos. Mais de um espírito de alto grau vai ter que dizer mano, tem que dizer aquilo, tem que dizer aquilo, diz aquilo. Para ser aceito e nós pegarmos isso como uma verdade, tem que ser igual. Tem que ter o mesmo conteúdo. Então, rapidamente, é comum as pessoas pegarem bota mensagem lá no WhatsApp. Faz mensagem linda, publica para todo mundo. E não toma a responsabilidade de analisar. Falei, eu, espírita, tenho critério sobre isso. Inclusive, eu tenho obrigação de olhar direito para isso e sair publicando qualquer coisa. Eu não conheço a pessoa, não conheço o médium. Então, tem que... notícia... Põe, como é que diz informática? Um stand-by, deixa lá. E quando esse critério de universalidade e concordância, que é o método do nosso mestre, aí nós vamos falar a respeito. Opa, essa informação que vem fazer parte do conhecimento espírita, então, do jeito que Kardec trabalhou, já ficou demonstrado para nós o método da gente lidar com isso aí. Então nós temos responsabilidade também, né, sobre esse negócio. Muito bem. O que esse livro viria propor? Um roteiro. Kardec literalmente ele diz, esse livro é um roteiro para a felicidade futura ou vindoura. A palavra usada é vindoura. Olha então ele lançou um livro que contém um conjunto do mais alto teor, que para nós é um roteiro. Mas eu não sei o que fazer. Tu tens um roteiro. Eu quero falar, eu quero me comunicar com o Espírito. Tem o livro dos médios, que é o manual. Mas o que eu faço, como eu me comporto, como que eu lido com o outro, comigo mesmo? O roteiro está aqui.
É um roteiro para a felicidade futura. Então ele está dizendo o seguinte: pode ser que de outra forma a gente seja feliz. Teríamos que descobrir outros. Agora, por aqui, é garantido. Esse livro é outro, ele não diz assim, eu acho que é, talvez seja. Não, esse livro, esse conjunto, é um roteiro para a felicidade futura. Então, a época causou estranheza. Porque o que tem esse livro? Allan Kardec pega as máximas de Jesus, os principais ensinamentos deles, condensa. Por assunto, ele abre o capítulo, comenta sobre aquele assunto ali, e no final, aqui na introdução dá para ver no índice, ele dá a palavra aos Espíritos e coloca uma mensagem psicografada direta dos Espíritos superiores, comentando aquilo que ele pôs a ver. Então, em primeiro lugar, está a mensagem de Jesus, que ele vai usar, ou o conjunto delas, né? Por exemplo, qualquer uma aqui, vamos pegar qualquer um. Capítulo 3, que nós vamos comentar aqui, é um relato que Pilatos estava, Jesus, ele põe o ensinamento de Jesus e embaixo ele começa. Aí no final, ele dá a palavra aos Espíritos. E, mais de uma vez, o capítulo 5, por exemplo, ele tem 19 mensagens aos Espíritos. Então, mostra segurança. Então, às vezes a gente sai procurando coisa em qualquer lugar, ver filme e tal, e nós temos um lugar para ele. Uma coisa que é segura, que foi transformadora. Aí, ele vai mais longe. Ele diz que esse livro contém, na sua essência, o objetivo desse livro é estabelecer um código aqui, moral universal, que não tenha distinção de culto. Daí foi demais. Aí ele forçou a amizade. Ele estava dizendo para as igrejas, para as várias linhas de pensamento religioso, olha, tem as diferenças, tudo bem. Mas tem uma coisa que nós podemos conversar e tirar de todas, que não precisa ser pode ser de qualquer religião. E à época existia guerra religiões. Na Irlanda, no norte da Holanda, católicos, protestantes, tinha guerra mesmo de morte. Pessoas aprisionadas, pessoas que foram torturadas, em nome de Jesus. E nós estávamos em algum lugar disso aí. Mais de uma vez, porque foram séculos, né? Mas nessa época tinha. Então o livro era tão abusado, era tão... que ele propunha, olha, para com essa quebra, essa discussão, que a minha religião é melhor que a tua. Ele acabava com isso e disse, olha, aqui, vamos achar um ponto em que nós temos um código, que é universal, é para todo mundo. Porque os Espíritos, quem é que escrevia as mensagens, analisava, quem é que colaborava? Santo Agostinho, que é um dos grandes padres, um grande pai da igreja, do cristianismo. São Luís, Fênelon, e a Sócrates, e a Platão, e São Francisco da Espanha. São Francisco colabora aqui, Francisco Xavier, uma autoridade religiosa espanhola reconhecida por todos lá, escreve aqui. Espíritos que não se identificam, mas de alto grau, Merleau, e por aí afora. Então, era universal a origem e estabelece um código universal que serve para todo mundo. Então, o que acontece? Eu tenho esse livro em mãos. Não interessa a religião, o pensamento do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho, eu posso oferecer isso aqui com segurança, sem medinho. Ai, eu estou tentando fazer o outro virar espírita. Nada! Isso aqui, lendo ele por si só, essas barreiras se desmancham. Qualquer pessoa de qualquer pensamento religioso, se ela tiver acesso a isso aqui, se ela ler, só ler, ela não vai atrapalhar em nada a sua, mas vai engrandecer, vai libertar, vai transformar. Daí, esse livro, o que ele causa e que incomoda tanto a época,
às autoridades. Porque ele exige da pessoa uma renovação do seu pensamento religioso. Se tu lê esse livro aqui, tu não passa incólume por ele, não tem como. Porque é uma análise dos ensinos de Jesus à luz da doutrina de uma forma magistral. Então ele vai dizer que esse livro, ele vai dizer assim, ó, que muitas passagens evangélicas, elas são incompreensíveis. Algumas chegam a ser irracionais. Porque ele solta a chave para entender o sentido que ele está escrito. Aí nós vamos pegar uma mensagem de Jesus, e ele diz que ele vem trazer a espada. Ele quer mais, a espada de fogo, ele quer mais do que se alastre. Aí tu lê aquilo e diz, meu pai, não estou entendendo. Odiar pai e mãe, mas, e nós se enrolamos tudo com isso, mas o que será que ele quer dizer com isso? Uma hora ele fala do amor, outra hora fala disso. Aquilo ele precisa de uma chave para entender aquilo. Muitas moradas na casa do pai, mas com muitas moradas, tu fala desse reino e ficava sem compreensão. Então precisa de uma chave para abrir esse conteúdo. E para abrir esse conteúdo precisa de uma renovação. Precisa renovar aquele pensamento. Porque querendo ou não, nós passamos por essas estruturas, por esse aprendizado religioso, graças a Deus, desde muito tempo. Então nós temos em nós, nos nossos valores, na nossa cultura, no nosso jeito de ver a realidade, esses valores. Então ali estão coisas ótimas, o sentido de justiça. Não tem quando a gente vê uma coisa que é errada, não tem aquilo que incomoda esse sentido que tu quer que seja certo, vem daí. O sentido de igualdade que nós exigimos constantemente, quando a gente vê uma injustiça, a gente vem desse ensinamento religioso, e por aí afora. O respeito à família, o pai, a mãe, tem que estar estruturado desde lá de cedo. A fé, mesmo que cega, sem saber direito no que, mas nós conseguimos conquistar isso e nos auxilia muito. Só que, com a chegada desse Consolador, agora nós estamos num tempo que precisa renovar, precisa ampliar, usar essa chave, então, que foi dada para nós, que é o Espiritismo, e abrir mais. Já estava bom, já estava ótimo. Quem teve a oportunidade, quem se esforçou, quem teve o cuidado de acompanhar, de aprender, de ir na igreja, de ir na missa, de ir no seu, e olhar os evangelhos, é ótimo, excelente. Já estava bom, só que agora precisa aumentar. Não é só renovar. Se a gente conseguir renovar a nossa percepção na realidade, nós vamos evoluir, avançar. Perfeito? Então, a maioria aqui está pensando assim, ó. Eu já leio isso aí faz anos, está falando dele. Não é assim? Tem um monte aqui que já leu isso aqui, um monte de vezes. Outro. Pega de uma vez só, fez uma leitura e leu? Não, né? Tem pessoas aqui que, olhando aqui, ó, há 30, 40 anos mastigando isso aqui, ó, e todo dia. Ou lê, ou usa na atividade espírita, etc e tal. E não é fácil pegar de tudo assim, porque é uma coisa que exige essa renovação, essa amplidão. O que estava sendo falado. Pois bem, vou passar rapidão assim, os 6 primeiros capítulos, só pontuando para ver, olha só a dimensão do negócio. No capítulo 1, Kardec pega a orientação, a fala de Jesus, não vim destruir a lei. Então eu, espírita, porque eu particularmente achava muito complicado ler a Bíblia, o Antigo Testamento. É um conjunto de livros, então ali tem poesia, tem o cadastro, vamos dizer assim, a contabilidade dos reinos dos povos hebreus, tem as suas leis, tem os seus códigos de processamento, tem a informação, tem poesia, é um conjunto de livros que trazem
as revelações. E nós observamos lá que tem as revelações lá dentro, mas eu achava muito difícil. Me apaziguou, fiquei mais em paz, quando Jesus disse isso. Quando eu li, nossa, isso aí já me tirou aquela angústia de não entender direito, achar muito complicado. Jesus disse assim: não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, conforme a tradição, ou cumpri-la. Então Jesus vem e atualiza aquilo tudo. Então, para mim, espírita cristão, vale dali para frente a minha preocupação. Lógico que está um tesouro lá no Antigo Testamento, mas eu não vou gastar muita pilha ali não. Eu vou pegar essa atualização de Jesus. Jesus disse assim: olha só, eu vim mostrar na prática para vocês, pessoalmente, como é que funciona o negócio. Vim dar cumprimento. Nesse primeiro capítulo, ele propõe, está escrito uma frase interessante aqui, no terceiro e quarto item, que ele vai analisar isso aqui com profundidade, tá? Mas no terceiro e quarto item, no item 8, na verdade, ele escreve um item que deve ter umas 40 linhas lá, que ele propõe uma aliança da religião e da ciência. À época, como eu falei, tinha briga entre as religiões. Entre a ciência e a religião, então, havia um fosso. Quem era racional, da pesquisa, do conhecimento, se afastava da religião. E a religião fincava suas trincheiras lá e não aceitava qualquer informação que a inteligência lá pudesse produzir. Havia conflitos terríveis. Tipo, lia-se literalmente o Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, a existência da Terra tinha 4.000 anos, 5.000 anos. Aí, alguém pegava um osso de dinossauro e dizia: olha, esse osso aqui tem 200 milhões de anos. Olhava, caiu um barranco, daí apareciam as camadas da Terra, e por estudo, por inteligência, se sabia que aquelas camadas, aquilo ali demorou milhões de anos. E daí a igreja não cedia em nada, não conversava em nada, a ciência, e ficava aquela coisa assim, tinha um fosso gigante no meio. Se tivesse parado para conversar, como o Espiritismo ele faz esse papel de intermediário entre os dois lados. Foram criados por Deus, o aspecto moral e o físico, e as leis físicas. As duas coisas vêm do mesmo Deus, elas têm que conversar uma coisa com a outra. Então, vamos pensar com calma, o que o Espiritismo diz? Os Espíritos revelam aqui, não é dia, são eras de milhões de anos. Era só uma conversa. Inclusive, a ciência tem assim como como base, que as seis eras, lá que a gente estuda, quem estuda paleontologia e geografia e tal, vai entender que as mesmas lá da Gênesis dos Hebreus. Mesma ordem, só que era um jeito bacana, simples, fabuloso, eu achei, de dizer para nós, pastor, nós éramos agricultores, quem trabalhava na construção, fazia um castelo, tinha os carregadores de pedra, então gastava encarnação, carregador de pedra para cá, e morria na guerra, e morria na peste, e não reencarnava, mas não tinha acesso à educação, ao estudo, poucos tinham. Então, como é que nós íamos entender isso? Imagina os hebreus, fenícios, gregos, não tinha como. Então tinha que ter um jeito, uma análise, uma história, para que contasse da nossa história, da evolução do nosso mundo, de forma simples. Então é fabulosa historializar desse ponto de vista. Certo? Aí nesse capítulo, ele coloca essa mensagem, então já provoca um certo movimento, né? Tanto na religião como na ciência. Esse livro está apontando, na época, os dois lados. Olha, tem que haver uma mútua ajuda, tem que haver auxílio. Porque o Espiritismo, o argumento, a dúvida, ela é bem-vinda. Desde que séria, desse tipo de coisa.
Então, quando a gente faça uma pergunta aqui no centro, pode fazer pergunta. Aqui é o lugar de perguntar sobre aquilo que tu não sabe, que tu não quer, que tu não está compreendendo. Assim, ele é contado isso para a gente buscar, certo? Meu reino não é desse mundo. Aqui, nesse capítulo, ele pega essa passagem de Jesus. Jesus está gritando a imortalidade. Ele está dizendo para nós, olha, a vida não é só isso aqui, ó. Guerra, fome, bate, tá. Não é só isso, não é daqui. É Pilatos que intima ele, né? Tu és rei dos judeus, tu és rei dos judeus. Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Ele está falando de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Grande notícia, maior que essa não tem, né? Pô, a vida continua, dá certeza disso, e não é aqui, não é desse jeito, aqui é uma sala de aula. A vida espiritual é mais importante que isso. Então, cuida direito daqui. Tá certo? No capítulo 3, Kardec vai analisar, há muitas moradas na casa do Pai. Olha como esse livro incomoda, como ele é grandioso. Ele pega essa análise de Jesus ali. Jesus estava dizendo, nós não entendemos direito, mas aqui vai dar para entender. Como é que diz? O alcance é maior. O que é a casa de Deus? O universo. Nós vamos descobrir mais tarde, através da ciência, que nós somos um pontinho ínfimo disso aí. Por exemplo, se isso aqui fosse uma tela de computador, uma projeção, cada pontinho minúsculo que aparece ali, aparece uma imagem branca, por exemplo, inteira, né? Mas é montada por uma sequência horizontal e lateral de pontinhos minúsculos. Cada pedacinho tem um pontinho, assim e assim. São minúsculos mesmo. Então, a grande resolução que eles oferecem agora de equipamento novo é mais pequena. Então, a Terra, não trouxe o vídeo aí, mas a Terra, imaginamos que ela tem um tamanho dessa bola aqui. O Sol, que é a estrela, ele teria o tamanho desse quadro aqui, mais para cá. De tão pequenininho, nós éramos, o Sol é dessa proporção. Existem estrelas que elas são maiores que esse prédio, certo? E existe, o nosso Sol é de quinta grandeza. Estrelas de segunda, terceira grandeza são do tamanho dessa casa comparado com a Terra. E daí tem outras estrelas, Andrômeda, etc. e tal, que são do tamanho dessa cidade, desse bairro. E daí, nessa hora, a Terra sobe, vira um pixelzinho lá. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Eu estava falando que a casa do Pai é o universo, que é infinito, que é grandioso, e pior, que se nós somos irmãos aqui nesse planetinha, nós temos outros irmãos em humanidade por esse universo gigante. Então a nossa ideia acanhada de família, nossa família era 4, 5, Jesus está falando de uma família universal. E lá o planeta que seja, onde é que estejam esses nossos irmãos, tem lei de perdão, tem livre-arbítrio, tem lei de progresso, que eles vão aprender da sua forma lá. Então, não tem que renovar e evoluir, tem que ampliar a mente. Só que nós estamos agora no século XXI, né? Nós já ampliamos a nossa mente para compreender com mais tranquilidade. Mas imagine no século XIX, metade do século XIX. Ele fala, então, a ideia nossa de que nós estamos num cantinho, nós achávamos que nós éramos o centro do mundo que Deus, e que nós éramos os filhos privilegiados, só existia nós. Aliás, o povo hebreu achava que era eles, só eles. Então já tem que entender que é todo mundo, e nós já temos que entender que e se Deus fala, e se Jesus fala que tem o reino nem é aqui, é outro, quer dizer que tem outras pessoas lá, no mundo espiritual, que são irmãos também, e a nossa família precisa ou não precisa renovar? Precisa ou não precisa renovar? Então as igrejas, os pensamentos, a filosofia religiosa tem que avançar. Tem que avançar. Porque senão fica esse fosso entre o conhecimento e
o conhecimento espiritual, moral. Né? Pois bem, aí no capítulo 3, Kardec, olha só a sériezinha que ele pega, isso é o meu homem do método, né? Ele pega o capítulo 4. Ele vai falar naquele famoso diálogo com Nicodemus, né? Que é necessário nascer de novo. Por quê? Se esse universo é tão gigante, a casa do Pai é fantástica, é fabulosa, não dá, e nós vamos olhar para nós e vamos ver que não dá de aprender, de ver, de perceber uma etapazinha dessa aí de 40, 50, 80 anos. Ou dá? Porque se desse, por exemplo, quem está de cabelinho branco aí já tinha que estar quase perfeito. Sem pressão, mas não é o caso, né? A gente olha para nós e diz, não, está longe, bem longe, né? Então quer dizer assim, ó, o bom exemplo é o da escola. Então tem a criança no jardim de infância, aí a outra série, fundamental, não sei o que, doutor, né? Até chegar doutor. Esse espírito aqui não é inferior ao doutor, ele só está num tempo, ele vai chegar lá. Ele tem um potencial divino de crescimento e a lei criada pelo próprio Criador, a lei do progresso, impulsiona ele para frente. Nós estamos aprendendo o tempo todo e avançando. Pois bem, então, é necessário nascer de novo, começar na aula de novo, rever o que não fez certo, né? Aquele que a gente deu calça-pé tem que ir lá juntar, aquele que deu calça-pé de nós, a gente volta junto dele de novo, para ele não dar outro calça-pé, para a gente ajudar ele a vencer aquilo, que a gente às vezes acha assim, ó, que se eu já superei, o outro me maltratou, eu não preciso mais incomodar com ele, né? Não, eu tenho que ajudar aquele irmão, ele não entendeu o negócio. Aí a palavrinha perdão faz sentido, né? Então, não, tu vai junto com ele de novo, e se acaso ele te der um perdoa, tu já sabe que é um espírito mais avançado. Então aqui quem já perdoa tranquilamente, vai viver mais experiência de perdão ainda. Não está livre, não vai para um lugar que não tenha nada. Não, vai ajudar o outro irmão que está. O Chico Xavier precisava apanhar? Precisava levar a garfada na barriga? Não. Mas ele vem e aquela experiência, ele ajuda aquelas pessoas que estão ao redor a avançar. Né? Pois bem, bem-aventurados aflitos. Parece que esse capítulo, na sequência, parece que ele é meio fora, né? Mas ele não é. Esse é o maior capítulo deste livro. Ele vai revolucionar naquela época e hoje ainda o significado da dor. Este capítulo, bem-aventurados aflitos, dá o verdadeiro significado da dor. Ele tem 30 itens. 19 são observações de Kardec e as outras 11 são instruções dos Espíritos falando sobre aqueles diversos assuntos tratando da dor. Eu acho que esse é o mais emblemático de todos aqui. Kardec abre assim: há duas maneiras, ou de duas causas, prolongamos nossas vicissitudes, ou seja, os nossos sofrimentos. Ou elas têm a causa, nosso sofrimento, nossas dores, ou elas têm causa, ou é agora, ou é anterior a isso. Se tu não errou nada nessa vida, não fez nada, tudo certinho, mas mesmo assim a coisa está complicada, isso é efeito anterior. Por quê? Necessário. Está certo. Pois bem, esse capítulo, Kardec é primoroso no que ele chama assim, o bem e o mal sofrer. Então esse é o livro de chegada, esse é o capítulo de chegada para quem chega no centro espírita. Alguém chega, bate ali e tal, eu estou sofrendo coisa, eu não sou bobo nem nada. Capítulo 5. A conversa começa com esse capítulo aqui. Olha, Deus não era. Nós temos essa certeza. Eu tive a oportunidade e a felicidade de entender aqui que Deus é amor. Não criaria alguém para sofrer. E essa causa desse teu sofrimento, se não é de uma coisa atual, que tu não consiga perceber, meu irmão, com certeza é de algo para trás. Quais as ferramentas que nós temos para lidarmos
É fantástico. O que tem outro capítulo aqui que ele vai daí abrir essas duas coisas, causas anteriores e causas atuais. Nas causas atuais, Kardec vai levantar 12, pode contar aqui, 12 itens que podem ter gerado o nosso sofrimento. E ele dá exemplo, ele esculacha a matéria. Aquele que reclama porque o filho é rebelde. Às vezes, nessa mesma vida, não disciplinou, não educou, não protegeu, não teve afeto, etc, etc. Agora sofre com a indisciplina do filho. Aquele que às vezes agora está com pouco recurso, que está passando dificuldades, às vezes, não todos, nessa mesma vida, não poupou, não cuidou, etc. Aquele que está doente, fizeram acumular, não sei o que lá, às vezes nessa vida, foi relaxado, disciplinado. Ó, não bebe, bebia, não fuma, não come isso aqui, ele come. Se protege, não se protege. Não é assim? As doenças aparecem em função. Ou faz um check-up, não sabe como é que está e acha que a doença é só dos outros. Não quer. Alguns dizem assim, ó, não vou fazer check-up para não, porque todo mundo que eu conheço que faz um check-up acha um problema. Eu estou sem nenhum, não vou mexer com isso. Não é? Falta previdência, falta cuidado. Ah, mas o dente pegou uma cárie do nada. Meses de relaxamento, cuidar a carizinha. Então ele vai listar aqui 11 causas assim que faz tu pensar. Mas mesmo assim, se tu chegar e dizer, não, isso aqui eu não fiz, nada. Aí vem um capítulo depois que é causas anteriores dos nossos sofrimentos. Não está agora, porque Deus não erra, e Ele é absolutamente justo. Então esse sofrimento que tu passa é absolutamente justo, nada errado não. Show de bola, né? Então esse capítulo realmente, ele é longo, né? 30, ele está pano para manga. Se for fazer o evangelho em casa e for pegar um item cada vez, vai passar uns meses nesse negócio. De certeza uns 4, 5. Né? Pois bem, Cristo Consolador. Aqui ele vai analisar principalmente a realeza de Jesus. Ele vai fazer uma série de coisas. Ele coloca ali uma mensagem, a última, de uma rainha da França. O Espírito que põe a mensagem diz que é a rainha da França. Aí ela vai dizer o seguinte, que ela era uma rainha, toda pomposa, tal, sangue azul, não sei do que. E quando ela acorda no mundo espiritual, ela chega lá, ela é a mais inferior da galera. E aqueles que ela maltratava, que ela achava que ela era superior, que era o guarda, que era serviçal, que era isso, que era aquilo, que ela achava que ela era superior, ela tinha a cabeça dela, ensinaram para ela, para um ser humano diferente. Chegou lá, ela achou que ela ia chegar e ia ter lá carruagem, guardas, cozinheiros, né? Bota a roupa aqui, bota a roupa aquele negócio todo, chegou lá e não tem nada. Ela descobriu que não leva nada para esse novo mundo, não leva nada. E daí ela pede autorização, psicografa uma mensagem sobre os cuidados da equipe, dizendo para nós, olha, o reino, esse reino aqui, é construído de dentro para fora. Porque pensa que notícia fabulosa. A gente já sabia por ensinamento, mas vem alguém, as pessoas dizem assim, é que não veio ninguém lá dizendo, contar como é que é. Veio. E conta em detalhes. Então, olha, ela vai dizer no texto aqui, ela diz assim, que não é para a gente se preocupar com bens materiais, mais do que o necessário, se preocupar com construção íntima, se livrar dos problemas, dos defeitos, do egoísmo. É isso. Não precisa mudar o mundo, não, só muda o que pode em ti, para tu se melhorar. Pois bem, só que tem um detalhe, eles vão dizer assim, tá, tudo bem, eu pego esse livro e eu vou estudar de tal forma que eu decore ele, que eu saiba ele, semana que vem tu fala comigo, eu sei isso aqui todinho. Vamos imaginar que isso fosse possível. Falamos um outro probleminha. Porque duas coisas nós não podemos confundir. Eu separei aqui. Volume de conhecimento espiritual. Então eu li 1.200 livros. Li o Evangelho 800 vezes. Li o Livro dos Espíritos mais 1.000.
Então eu tenho um volume de conhecimento do aspecto espiritual. Isso é possível? É. Quanto mais tu estuda, mais tu lê, maior é o teu volume de informação. Isso não quer dizer que tu tenha qualidade de vida espiritual. Então, necessariamente, tu não precisa decorar tudo, todos os livros, aquela biblioteca inteira. Mas, esse pequeno capítulo aqui, essa pequena orientação, esse foco, isso aí talvez eu consiga. Entender de tal forma que eu consiga viver isso. Então eu leio aqui sobre o perdão e eu vou me esforçar, eu vou viver isso. De que forma? Primeiro saber. Tu tem que saber primeiro. Então nós temos que gastar um tempo no estudo, sim, não tem jeito. Nós temos que ler, decorar, se possível, o Evangelho inteiro. Nós temos que saber isso é obrigação. Paulatinamente, cada um a seu tempo, vai lembrar. Mas vai pegando em pedacinhos e vai praticando aquilo que tu acha que é do teu alcance. Tu é uma pessoa impaciente, raivosa, toda estressadinha, toda cheia de coisinha. Então, de repente, o que vai te interessar é sobre a paciência, a resignação, tem um capítulo inteiro. Então, foca nisso aí. Para tu ler ali e começar um exercício íntimo, profundo, de transformação. Eu não vou mais perder a linha nisso. Faça exercício. Eu vi que um outro expositor, que eu admiro muito, ele escolhe 4, 5 coisinhas que tu reconhecidamente faz errado. Coisa pouca, pouquinha. Eu já falei isso aqui, mas tipo assim, não é só isso, né? São outras coisas, mas, por exemplo, trocava o tênis, a parte de pantufa ficava lá, e a pantufa ficava lá jogada. Eu não conseguia simplesmente botar a pantufa lá e pegar o tênis. Aí está. Isso aqui eu estou atrapalhado. Agora, a pantufa, velho, a pantufa eu não boto. Né? E comecei. Pega o tênis, pantufa. Daqui a pouco escapava um, né? Quem me chamou a atenção foi a mulher. Né? A mulher sempre está ali para... É um personal, né? Personal trainer do espírito. Então, está quase dominado. Quase, assim, ó. Agora eu estou no armarinho. Eu disse, pantufa de jeito. Aí eu dei uma lista. Enorme. Pantufa já era eu. Mas ainda vigiando a pantufa, né? E por aí vai. Aí, isso é uma coisa boa? Não. Tu tens que fazer um teste para tu ver a capacidade que tu tem de disciplina. Então, se tu ler isso aqui, amar, como que está aqui o resumo? Amar o próximo. Mas não começa por aqui. Não vai dar. Amar o próximo, agora eu vou amar o próximo. Não é? Fica difícil, né? Enquanto o cunhado, a sogra, feminista, como é que tu vai amar o próximo? A coisa fica tensa, não é não? Aí, esse esforço, isso é para acalmar todo mundo. Tipo assim, tu não precisa saber tudo, mas escolhe. O teu problema é paciência, o teu problema é perdão, o teu problema às vezes tu percebe que falta bondade no teu comportamento. Então mira um negócio desse, já que esse aqui é o roteiro, mira para começar a sentir isso. Quando tu olhar para o outro, assim, que o outro está errando, pisando na bola, pois é, eu também erro, já errei um monte, todo mundo erra, esse meu irmão aqui está atrapalhado. Em vez de tu sair com o pau dele, quem sabe tu tem outro comportamento. Alguém buzina no trânsito, tu também buzina, aí fica uma buzinada toda lá e todo mundo se xingando. Se tu for um que não xingar, naquele momento o mundo ficou mais em paz. Apesar da gritaceira dos outros, o mundo está mais em paz. Porque um ser humano a menos pegou, relevou, entendeu. Como é que diz? Foi benevolente. Não é fantástico isso? Então daí tu acha coisa para tu fazer.
para tu se empenhar, porque tu entende, então a fé é raciocinada, tu tem a certeza que tu vai avançar, porque o que tu está fazendo é de fato o certo. Aí é o segundo passo. Então, na verdade, eles são meio juntos, né? Quando tu entende e tu começa esse processo de sentir mesmo, de entender aqui como valor, olha, meu reino não é desse mundo, então eu sou imortal. Então eu começo a pensar como imortal. Cara, a vida não acaba. Eu estou mal acabado agora, eu vou dar um jeito de me arrumar, porque senão eu vou ser mal acabado o tempo todo. Pode botar um melhor pai, bota na Dinamarca, loiro, olho azul, 1,90 m, país sem problema, não tem favela, não tem nada, índice de morte pouquinho, mas eu vou trabalhar, vou bagunçar para a Dinamarca, se eu não for organizado. Então não adianta eu ir, meu reino não é desse mundo, vou preparar o lugar de acordo com não é um paraíso, de acordo com as suas. Aí sim, quando vem esse crescendo, então tu não precisa ter um monte de conhecimento, mas tem que focar, aí entra na cabeça, sentir, passa pelo coração, pela emoção e sai pela mão, sai pela boca, sai pelo olhar. Então era isso. É isso que esse roteiro vai ajudar a fazer. Tem outras fontes, outros jeitos? Tem. Mas nós, espíritas, temos qual? Então, quando se tratar do aspecto moral, comportamental, íntimo, é esse aqui. Quando tu quiser ampliar a tua mente, quando tu quiser ter uma percepção, uma compreensão da realidade mais ampla do mundo, livro dos Espíritos, vai estar mais completo, tem mais informação. Esse aqui tem mais informação focada no teu coração, na tua mente, para tu sair daquele passo que tu já está atento. Nesse passo que tu estás atento, tu vai na mesma velocidade de sempre. E talvez essa velocidade não seja suficiente, daqui a pouco nós fiquemos para trás. Pode ser, né? Então, fica a minha dica. Não é propaganda de livro, é a propaganda de livro. Quem não tem, busca ter e comece o seu exercício de reflexão com esse livrinho lá. Bota na cabeceira, bota na cozinha, bota no banheiro, deixa na sala. Deixa para ler, certo? Então vou propor um exercício. Vocês acham que o Espiritismo é bom? Porque ele atende as condições daquele Consolador prometido por Jesus. Ele revela todas as coisas e nos fortalece pela fé e pela esperança. Diz para onde é que eu venho, para onde é que eu vou e como que vai ter as coisas. É bom isso? Então no banco de vocês tem uma folhinha que foi condensado o que é o Espiritismo. Ele é publicado nas diversas línguas pelo mundo todo. Então, se vocês acham interessante, guardem uma máxima, joga fora. E amanhã, em algum lugar, para alguma pessoa, deixe essa pérola lá. Vai com um irmão nosso, também se alimente disso. Seria bom? E não custaria nada. Perfeito? Muito obrigado. Agradeço demais a atenção de vocês. Obrigado, nós.